De volta ao vivo com o debate esportivo aqui pela TV Claré. Pessoal mandando a mensagem aqui pelo WhatsApp. Você que não mandou, pode mandar aqui pra gente. Olha, o Esporte Clube Paulistão em peso acompanhando o debate esportivo. Obrigada, galera, pela audiência. A Águia da Vila. Como? Chamada de Águia da Vila. Águia da Vila? Águia da Vila. Muito bem, nada como ter uma pessoa entendida. Famosa aqui. Águia da Vila. Muito bem, obrigada a todo mundo da Águia da Vila acompanhando o programa. E agora, como o nosso assunto é basquete, desde já um abraço para o Fábio Carvalho, da torcida do Rio Claro Basquete, na ansiedade pelas notícias. O pessoal está falando aqui, ó. Manda um abraço pro pessoal, Daniel, Cazé, William, João, Leonardo, Endrigo, estamos todos na audiência. Muito obrigada. O pessoal do Grupo Basquete Rio Claro do Facebook, obrigada pela audiência. E boa noite ao nosso convidado, o amador Eric Tatu. Boa noite, Tatu. Boa noite, Vlada. Boa noite a todos que estão assistindo. Muito bem, o pessoal, você está vendo que está mandando várias mensagens. O pessoal quer notícia, Reginaldo Bortolin, e eu acho que você tem alguma notícia, pelo visto? Alguma coisa a gente tem, né? Depois da contratação aí do Tatu, do Pena, do Atílio e do Alemão, está quase certo aí, e o Tatu já deve saber quem também, mas a gente... Aí o secretário de esportes pediu ainda para não divulgar os nomes, porque amanhã ele tem uma reunião com os agentes. Mas são mais 3 jogadores que estão chegando aí. Um, inclusive, estava treinando aqui com a seleção brasileira que foi para a Coreia. Tatu, não sei se eu estou errado aí com a minha informação. Outro parece que vem de São José dos Campos, né? E o outro que fez parte do grupo aí da NBB. Então são 3 jogadores que estão chegando. Amanhã a gente deve saber, assim, oficialmente o nome deles, né? A gente já tem, mas não pode informar ainda. Mas eu posso informar sim, eu vou falar, porque hoje eu tô falando tanto aqui hoje, viu? Já falaram que eu tô falando, que eu tô com a língua solta. Vlad. Não, mas na verdade, eu vou falar porque já está nas redes sociais. Tá rodando aí já? Não, já tá rodando. Eu vi lá, não sei se é o mesmo nome que você tem, mas o que eu vi na rede social, inclusive, que é de um comentarista de um canal pago, que o Dedé estaria conversando com o Rio Claro Basquete. Isso já colocaram no Facebook. Bem, colocou no Facebook, ó. Quero nem saber, já falei também. Só tem esse aí, Vlada. O quê? Que colocaram? Que colocaram lá na rede social. Agora, se você tem algum outro nome que você viu, pode falar também, viu, Ivo? Eu queria a curiosidade apenas se o Gui Deodato está na relação também. Não vi Gui Deodato na relação que esse comentarista desse canal pago colocou. Agora, o Reginaldo Bortolin deu um sorrisinho ali, será que é isso? Não. Em relação ao Dedé, parece que está bem adiantado aí as conversações, e me parece que ele até se apresenta essa semana aí para avaliações físicas e médicas aí com o doutor lá do Basquete Rio Claro. Outra novidade dentro do basquete, depois o Tatu vai falando se é verdade ou não, né? É também a possibilidade da federação, da Federação dos Clubes do Basquete, da Federação Paulista de Basquete e os clubes fecharem com a Rede TV, né, a transmissão do Campeonato Paulista. Isso seria muito interessante, porque viria até uma verba um pouquinho a mais aí para os clubes. O secretário nosso, ele está lá em São Paulo, numa reunião na Federação Paulista de Basquete, e ele acabou de me mandar essa informação da Rede TV, que de repente já está negociando com os clubes lá para a transmissão do Campeonato Paulista. Seria muito interessante isso, né, Ivo? A gente poder ver na íntegra, né, os jogos aí. Para todo mundo, e principalmente para a modalidade, né? Para o basquete. Sim. Que precisa de propagação. A Rede TV é uma emissora de canal aberto e isso aí a gente sabe que faz falta ao basquetebol, que perdeu muita força, embora a gente tenha essa nova fase através da Liga com o Novo Basquete Brasil. Mas o Tatu, você tem inclusive na sua relação aqui, infelizmente ou felizmente eu vi, né, Reginaldo? Sim. Você fica mexendo em WhatsApp perto de repórter, aí complica. Mas você tem um segundo nome de um atleta remanescente do grupo que Rio Claro teve na última competição, mas o primeiro a ser confirmado como contratado para a sequência das atividades para os 2 novos campeonatos, Paulista e NBB, foi o Tatu, que eu acho uma justiça muito grande pelo que rendeu quando esteve em quadra em Rio Claro, pelo time de Rio Claro no NBB, ou seja, no segundo turno. Tatu, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: fala-se muito do mercado do basquete. Você fez um ótimo campeonato por Rio Claro, com um aproveitamento destacado. Como é que é? Tudo isso que o pessoal fala, mesmo esse leilão, essas propostas, você sempre quis ficar em Rio Claro, você estudou propostas de outras equipes. Boa noite, Tatu. Boa noite, Ivo. Esse ano foi diferente porque
quando eu vim para Rio Claro ano passado, com o projeto de subir o time, né, que eu já vinha conversando com o Marcelo há alguns anos, mas acabou o ano passado só dando certo. O projeto era subir o time realmente e depois, se a gente conseguisse a vaga para a NBB, continuar. Foi o que aconteceu, deu tudo certo e esse ano eu tive uma coisa que eu nunca tive nos outros clubes, que foi a parte familiar, a parte, sabe, dos amigos. Então eu estou tendo aqui agora esse ano uma coisa que eu nunca tive, desde o período que eu fui jogar basquete profissionalmente, que eu saí de casa com 17 anos, estou voltando agora para Rio Claro novamente. Então eu queria ficar realmente. Quando eles me chamaram, eu falei, não, eu quero ficar e acabou dando certo. O ambiente, então, foi bom, mas eu estou me sentindo muito bem para jogar aqui, sabe? É até uma coisa legal eu dizer, porque parece que eu tenho até uma motivação a mais, uma responsabilidade maior, sabe? Não que o meu trabalho que eu fazia em outros clubes é diferente do daqui, mas agora até eu chego antes do jogo e falo assim, nossa, eu não posso jogar mal hoje porque meu pai tá ali, meu tia tá ali, meu irmão tá ali, sabe? Então é uma coisa assim, lógico que o trabalho vai ser o mesmo, né? A responsabilidade é a mesma em qualquer clube que você tiver, você é profissional. Só que eu tenho esse gostinho, sabe? Eu tô sentindo diferente, tô me sentindo muito à vontade, eu queria muito ficar aqui, principalmente por isso, porque eu tô tendo uma coisa que eu nunca tive desde os 17 anos, que eu saí de Rio Claro para jogar, eu tô tendo esse convívio, principalmente com meus familiares, meus pais. E meu filho também está com 5 anos agora, ele está ficando perto dos avós. Isso está sendo muito bom para mim. Então, a gente vê também o Atílio, que está nesse resgate, está voltando também para Rio Claro, né? Parece que o ambiente realmente também fez assim a diferença para ele voltar a Rio Claro. Mas o que a gente vê, o Ivo, o Vlada, o Tatu, é que Rio Claro está montando um bom time, pelo menos assim, em nomes, um bom time. Aliás, né? a gente já tem as imagens aqui, olha, Isso. Daniel Alemão, Fernando Pena, Atílio e o Tatu, que são os 4 confirmados, por enquanto, anunciados, Sim. não é mesmo? E nós temos aqui 2 pivôs, né, e 2 amadores, é isso, Tatu? 2 amadores. Uma base boa e eu tô conversando bastante com o Marcelo e ele fala, tô pensando isso, tô pensando aquilo, e eu, de vez em quando eu dou alguns palpitezinhos, assim, algumas coisas, e isso que eu queria saber. Ele pergunta a opinião de vocês, Tatu? Pergunta, ou seja, principalmente alguns jogadores que eu já joguei junto, né? Por exemplo, o Daniel Alemão, eu fui campeão paulista com ele lá em Limeira, então é um jogador que, diferente dos outros 2 pivôs que a gente tinha, entendeu? Não que ele não seja bom tecnicamente, o Alemão, ele é muito bom tecnicamente também, mas o principal dele é a raça que ele tem, entendeu? Essa disposição, ele joga na intensidade, que é diferente do Estevão e do Lucas, né? Que eram 2 jogadores de nome, já foram seleção, o Lucas jogou na NBA, mas eles não jogavam tão intensos, eles jogavam muito na técnica, né, esperando. O Daniel Alemão não, ele se joga na bola, ele quer de cabeça, no treino ele faz isso, então eu falei, não, o Alemão é um jogador muito importante e diferente assim, e dele eu posso falar porque eu joguei, né, com ele e a gente foi campeão. Agora os outros 2 jogadores, o Atílio, que fez um campeonato excepcional, né, em Macaé, foi um dos melhores pivôs, ao meu ponto de vista, do campeonato. E o Fernando, que é um armador já experiente, é um cara que trabalha bastante a bola, que eu achei que uma ótima contratação também pelo lado do Marcelo, que às vezes eu senti que o Brown ano passado ele é um jogador muito ofensivo, né, o Brown. Então tecnicamente ele era o melhor jogador do time. Mas para a função de ser passador, o ano passado ele não foi tão bem. Então o Fernando, nesse aspecto, ele vai vir realmente para suprir. Agora, é bom até porque, eu não sei se o Brown vai renovar, por exemplo, mas se ele renovar, o Brown até fica mais livre para chutar do que ter que armar, porque a característica dele é definir realmente. Então o Brown que quiser passar, fica um pouco difícil. Você tocou num ponto aí chamado assim, experiência, né? E parece que Rio Claro, né, Ivo, tá montando um time assim, pelo menos agora, no início, com jogadores experientes. E você tem mais de 30, não vou falar aqui, né? 32. O Fernando também, o Atílio, o Alemão, né? O Dedé, se tudo se confirmar mesmo, também é um jogador de 30 anos. Então, quer dizer, é um time realmente experiente. E que dá know-how, que nem você falou, para chegar no técnico e conversar, né? Ó, vamos, de repente, mudar um esquema e tal. Isso eu acho que é muito importante dentro do elenco, né? Sim, e são todos jogadores, assim, isso eu posso dizer, eu não joguei com muitos, mas eu conheço, né, o Atílio e o Fernando. E eu sei que eles são muito de grupo. Então, hoje o basquete a gente conversa muito com vários jogadores, né, e
A gente tem muito conhecimento, principalmente do caráter de vários jogadores. E o que eu sei desses dois jogadores, principalmente do Fernando, é que ele sempre jogou em times campeões, times brigadores. A característica dele é de marcação, é de aguerrido, assim. Então, essas características, às vezes, acabam não estando na estatística, né? Então, você vai, por exemplo, às vezes pegar uma estatística de um armador, você não vai ver que o armador segurou o jogo, cadenciou, passou, conversou com o jogador, deu, né, várias dicas. Então, essa é uma característica que muitos armadores têm, mas não aparece na estatística e às vezes o torcedor não vê. Então, às vezes o armador preparou toda a jogada para o jogador dar pro outro pivô dar uma enterrada. Então, isso é uma coisa que eu posso dizer que o Fernando tem bastante. O Reginaldo, você falou sobre experiência. Eu, pelo que eu tenho acompanhado nos últimos anos, a gente tem constatado que o atleta de basquete, ele fica experiente no basquete em pouco tempo. Não é com tanta idade que você ganha experiência no basquete, não. Há muitos atletas jovens praticando basquete que passam por inúmeros clubes e a experiência vem rápido. E eu acho bom que Rio Claro esteja com essa safra diferente de atletas agora, porque também experiência demais não é bom. Aquela que já passou dos limites, né? Quem está próximo da hora de parar, tal. Não é legal montar time assim. Que não é o caso aqui, Não né? é o caso, então. Por exemplo, São jogadores experientes, rodados. o Estevão é um cara campeoníssimo, Sim. espetacular, qualidade técnica, mas está mais próximo de encerrar a carreira do que ter uma continuidade pela idade, pela condição física e tal. Nós não podemos montar um time baseado em jogadores com essa característica. E o Claro tem que ter atletas como o Tatu, como esses todos que nós acabamos de relacionar aí a tiro, que tem uma perspectiva de sequência da carreira, né? Que são atletas rodados, viveram muita coisa do basquetebol, têm experiência de sobra, mas que têm um objetivo. E o Tatu usou um termo que eu achei muito interessante: intensidade. E o Claro precisa de um time com intensidade de quadra. Intensidade de quadra, porque, intensidade de banco, intensidade de extra-quadra e de outras coisas não acrescentaram muito ao nosso basquetebol. Precisamos de time com intensidade de quadra, vontade de jogar, engajamento, comprometimento com a nossa limitação, mas também com a nossa história e com aquilo que a gente quer para o time da nossa cidade. Então, intensidade de quadra é uma palavra, uma expressão que eu gostei muito de ouvir do Tatu aqui no programa. Com essas considerações que eu concordo em gênero, número e grau, Ivo Rosalém, nós vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. O Tatu continua aqui no programa com a gente. Tem futebol daqui a pouquinho também aqui no Debate Esportivo, não sai daí.